Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Jefferson Damasceno e, juntamente com a Ana Érica Silveira, eu irei abordar assuntos relacionados aos movimentos vegetais para a disciplina de Fisiologia Vegetal. Bom, estamos familiarizados com a ideia de que plantas não realizam movimentos, o que é inverídico, não é verdade. A realidade é que as plantas, como todos os seres vivos, elas realizam sim movimentos, entretanto não realizam deslocamentos. É necessário ter em vista a diferença entre essas duas palavras. As plantas, como todos os seres vivos, elas realizam movimentos, e não realizam deslocamentos. É o mesmo que ocorre com alguns animais, como poríferos e alguns quinidários, que realizam movimentos, porém são sésseis, não realizam deslocamentos. Para ter esse assunto mais fixado em mente, é também necessário entender que existem movimentos vegetais que são reversíveis e movimentos vegetais que são irreversíveis. Um exemplo de movimento vegetal irreversível é o crescimento de uma planta, que a planta, para crescer, ela realiza esse movimento de crescimento, mas ela não é capaz de reverter esse movimento. Entretanto, em outros casos, como por exemplo o fechamento de folíolos de uma folha composta, é um movimento reversível, onde a planta ela pode reverter esse movimento. Para exemplificar, também usamos bastante os movimentos de plantas que mudam a aparência de suas flores e de suas flores em decorrência da temperatura e de outros fatores. Elas modificam ali sua estrutura, mas elas conseguem reverter. Enfim, os vegetais eles se movimentam, podendo ser em decorrência de um estímulo luminoso ou por qualquer outro estímulo. E com isso dividimos esses movimentos em duas partes para o caso de vegetais, que são os tropismos e os nastismos. Esse estímulo, esse movimento vegetal, ele pode ser positivo quando ocorre na direção de um agente excitante, ou estimulador, ou pode ser considerado negativo, que é quando a planta se afasta desse agente estimulante ou estimulador, excitante ou estimulador. Quais são os tipos de tropismo, né, que nós temos? Aqui o primeiro é o exemplo do fototropismo, onde o agente excitante ou estimulador, como a própria palavra diz, né, foto, a etimologia que vem de luz, então é nesse momento em que a planta ela vai receber o estímulo da luz e ela vai seguir esse estímulo. Então o caule ele vai se aproximar dessa fonte luminosa e se ele está se aproximando, né, do agente estimulador, será um fototropismo positivo. Ele vai ali ao encontro desse agente estimulador. Já a raiz, ela faz um movimento contrário. A raiz ela vai se curvar na direção oposta a essa fonte luminosa. Então ali vai ser negativo, né? Vai ser um estímulo negativo. Vai ser negativo ao estímulo de luz, ao estímulo excitante. Esse é o movimento da raiz. É o que vemos aqui nessa figura, onde a planta ela está indo em direção à luz. Nas duas figuras, no caso, né? Porque a luz ela está próxima da janela, a luz está vindo da janela. Então há essa envergadura que essa planta ela faz em busca de ir ao encontro do estímulo, que vai ser a fonte de luz. Ela vai crescer nesse sentido graças ao hormônio oxina. A oxina ela não gosta de luz, então ela se conecta neste ponto do caule da planta. Ou seja, ela vai esticar o caule ali, né? E ela faz com que a planta vá em direção ao estímulo. Ou seja, ela vai realizando o movimento de tropismo, o chamado fototropismo positivo. É onde ela está indo na direção, no encontro à luz. Já a raiz, como eu disse anteriormente, ela no fototropismo ela vai fazendo o movimento contrário, o movimento oposto ao estímulo, ou seja, ela faz um fototropismo negativo.
Olha só essa figura da orquídea, onde dá para ver muito bem esse ponto, né? As folhas, flores e caule estão indo na direção da luz, ali da janela. Então, aqui nessa imagem está ocorrendo um estímulo positivo, que está indo ao encontro da luz. A planta está indo na direção da luz. Já suas raízes, elas estão indo na direção contrária, opostamente. Então, esse estímulo vai ser um estímulo negativo. Então, aqui a gente vê os casos de fototropismo positivo e fototropismo negativo. Existe outro tipo de tropismo que é o geotropismo. Esse tropismo aí, ele vai ser provocado pela ação da gravidade, também com o hormônio atuante ali, que é a auxina, né? Ele vai fazer o caule ou a raiz crescer na direção ao centro da Terra ou não. Então, olha só. Quando o caule ele cresce na direção oposta ao centro da Terra, então eu digo que é um geotropismo negativo. Eu e todos os outros, né? A raiz ela vai ter geotropismo positivo, por quê? Porque a raiz ela vai crescer na direção do centro da Terra. Então note a diferença do fototropismo para o geotropismo. É exatamente o contrário, né? O geotropismo negativo, que vai acontecer ali no caule, ele faz com que a planta cresça na direção oposta ao centro da Terra. Ou seja, aqui embaixo, o caule ele vai crescer em direção oposta para cima. Já a raiz, ela vai surgir justamente na direção do centro da Terra. Então, ela vai crescer para baixo, sendo um geotropismo positivo. Mesmo se você tombar o vaso de planta, como é o que está ocorrendo aqui nessas imagens, a planta ela vai obedecer esse estímulo e vai crescer dessa maneira, aqui, tá? Como vocês podem observar. Então aqui, nessas fotos, o vaso ele foi tombado, né? Ele está de lado. E aqui o caule ele está crescendo em direção oposta ao centro da Terra. Por isso que é um geotropismo negativo. E a raiz ela vai crescer em direção ao centro da Terra. E aí vai formar o geotropismo positivo. Mesmo que esse vaso de planta ele esteja invertido, né? Ele esteja tombado.